Tem pessoas e situações roubando, drenando a sua energia praticamente todos os dias. Aqui eu vou dar 10 situações, exemplos, usando ciência, espiritualidade, neurociência, de situações que roubam a sua energia para vocês aprenderem a se defender, tá bom? Meu nome é Natinha, meu canal é de neurociência, espiritualidade, desvendando a Matrix e o sistema de um olhar único, um olhar de entendimento que eu quero compartilhar com vocês. Primeira situação, gente, é dar palco ao caos emocional alheio. Sabe aquela amiga, aquele seu amigo que liga 2 horas da manhã, todo final de semana chorando repetidamente pelo mesmo drama, pela 10ª vez separou do namorado, pela 10ª vez brigou com a mãe, nunca muda o enredo, você dá os mesmos conselhos? Então, o que você não percebe é que o seu cérebro reage como se aquele problema fosse seu. O sistema límbico que a gente tem não distingue o que é seu e o que vem do outro. E o resultado é ruim para o seu corpo, porque o cortisol ele dispara, a adrenalina dispara, seu corpo fica ansioso. Você sente uma ansiedade quando você ouve essas histórias. Sem você perceber, o seu corpo inteiro entra em alerta por uma questão que não é sua. Não estou falando para não ter empatia, né? Lógico, ajude seu amigo. Só que quando fica uma coisa muito novela repetida, não é bom. E estudos mostram que 78% das pessoas que desabafam e repetidamente do mesmo assunto não querem uma solução, entendeu? Elas querem audiência, elas querem alguém para escutar. E quando você fica dando palco, você vira sem querer um psicólogo gratuito e uma lixeira emocional que não tem salário. Eu tô falando de uma forma um pouquinho mais dura para vocês entenderem mesmo. Porque assim, na espiritualidade, o buraco é mais embaixo ainda, é mais pesado ainda. Por quê? Porque quando você abre esse campo vibracional, deixa a energia contaminada, né, por emoções de outras pessoas, entrar no seu campo, simples assim. O problema que era do outro, agora fica rodando ali no seu campo energético e você precisa limpar adequadamente, senão acaba interferindo na sua vida. Então, o primeiro ponto é esse, tá bom? Não me achem que eu não sou empata com as pessoas, com os problemas, eu escuto e ajudo bastante. Só que eu não vou falar 5, 6 vezes o mesmo conselho, né? Uma hora cansa, entendeu? Número 2, esquecer contas e viver levando susto nas cobranças. Eu sei que ninguém quer ficar devendo, tá, gente? Só que assim, cada vez que chega uma notificação de conta vencida, acende no seu cérebro um alerta. Isso é neurociência, tá? Não é só a questão do incômodo de ficar devendo. Tem pesquisas que mostram que esse estresse financeiro é equivalente a não dormir uma noite inteira e ajuda até a reduzir o seu QI. Então, além da questão financeira, neurológica, não é bom ficar devendo, e tem a parte da espiritualidade também, porque eu gosto de explicar amplamente todos os pontos, linkar um ponto ao outro, porque tudo tem explicação. Por isso que eu gosto de estudar. Espiritualmente falando, cada dívida aberta é um buraco energético. É como andar com uma corrente ali no seu pé, não importa o quanto você corra, você fica sentindo esse peso, porque você sabe que você está em dívida ali. E aqui não é uma dica financeira, seja para o banco, ou seja para a tia do bolo. Se você está devendo dinheiro, tenta pagar o mais rápido possível, porque aqui no nosso mundo, né, capitalista 3D, nessa Matrix, o dinheiro ele é energia, entendeu? Então, se você está devendo, você está praticamente tirando a energia da pessoa. E vice-versa também é verdadeiro, tá bom? Número 3, prometer e nunca cumprir. Nossa, isso aí eu fiz bastante, tipo, vamos marcar. Ah, pode deixar que eu vou sim. Depois eu faço. Enfim, só que não, né? Nunca faz. A psicologia chama isso de efeito Zeigarnik, se eu não estou falando besteira. Tarefas inacabadas ficam rodando ali na sua mente, simplesmente assim, como se fosse um computador com as abas abertas. Se você acha que esqueceu e saiu da sua frente,
Só que não, tá ocupando uma memória ali no seu cérebro, entendeu? A sua energia fica presa naquela promessa que não foi cumprida, que gerou uma expectativa e uma dívida energética com alguém. E no campo espiritual nem se fala. Promessa é dívida, promessa é fio energético, e cada vez que você promete algo e não cumpre, abre uma dívida. Aí já não basta a dívida do dinheiro, tem a dívida da energia também, porque as duas coisas são a mesma coisa, né? Energia, dinheiro, energia. E eu vou explicar aqui em outros vídeos, tem muita coisa pra gente conversar. 4. Aceitar tarefas que você não quer fazer. Simples assim, eu fazia tanto isso, gente. Você faz que você quer ser bonzinho, né, e tudo mais, sabe? Quando alguém te pede um favor e você fica, tá bom, vou fazer, mas no fundo você não quer. Ou quando o chefe fala, organiza a festinha da firma aí, ninguém levanta a mão, aí você vai para não ficar chato. O cérebro lê isso como exploração. A sua dopamina despenca. O que é dopamina? Eu não vou cortar, tá, gente? Desculpa. O que é dopamina? É a sua motivação, ela despenca. E o seu cortisol, o que é cortisol? É o seu estresse, ele sobe. E você volta para sua casa, volta para o seu quarto esgotado. Por quê? A química do seu corpo está dizendo que você não quer isso. E você vai lá e faz mesmo assim. E espiritualmente falando, isso é uma autotraição. É quando a sua boca diz sim e por dentro, na verdade, o seu âmago ali quer dizer não para aquilo, entendeu? Obedeça somente a si mesmo. Para de fazer coisas que você não quer só para agradar os outros, porque isso adoece, pô. Isso adoece muito. Número 5. Tô tentando ser o mais rápida aqui possível, mas eu estou no YouTube, eu não estou na outra plataforma de vídeos rápidos, eu estou sem pressa. Espero que você também não esteja com pressa, porque aqui eu criei o canal justamente para conversar com mais calma com vocês, tá? Então, 5. Ignorar o descanso como se fosse fraqueza descansar. A sociedade hoje, ela aplaude, né? Quem vira a noite trabalhando, olha que trabalhador, que exemplo lindo. Só que assim, a ciência mostra que privar o sono destrói o seu cérebro, prejudica a memória, aumenta o risco de doenças cardíacas e de demência. Você acha mesmo que rico de verdade, tá se matando de trabalhar? Não tá não, tá? Você passa aí a madrugada inteira trabalhando para entregar um relatório para o seu chefe, que ele vai olhar em 5 minutos, rabiscar ali, ó, e aí você vai achar que foi, nossa, que guerreira, que trabalhadora. Não, não é bem assim. A espiritualidade mostra que se você não descansa, você não recarrega a sua energia, entendeu? Não tem uma limpeza energética. Se você não dorme, você não limpa. E quem vive sujo por dentro, né, energeticamente, começa a adoecer por fora também. Então tem que ter um controle aí das coisas que você quer fazer, do que você pode fazer e do que está no seu alcance, tá? É bem complexo isso. A gente vai entrar em alguns detalhes mais para frente, em outros vídeos. Número 6. Viver cercado de bagunça emocional. Vou explicar. Você guarda presentinho do seu ex ainda? Bilhetinho antigo, foto antiga no fundo da gaveta de gente que já morreu? Tudo isso aciona gatilhos na sua memória que na psicologia chama de desordem cognitiva. Isso é a neurociência falando, tá? Objetos que mantêm seu cérebro preso ao passado. Você diz que quer seguir em frente, mas dorme num quarto que é um museu, caramba. Meu Deus do céu. O cérebro fica tipo, e aí? Vai ou não vai? Na questão da energia, cada objeto desse é uma âncora, entendeu? Enquanto você não soltar, tipo, essas âncoras não vão mudar certos setores da sua vida. E organizar sua casa não é só faxina, é um corte, é um ritual de corte energético. Então, mantenha tudo limpo e se for coisa antiga, se despeça, tá tudo guardado aqui no coração e aqui na memória, tá bom? 7. Fingir que o corpo está bem, entendeu? Quando não está. Sabe, dias que você tá com dor de cabeça, que seu corpo tá dando sinais que precisa de um descanso, você chama
isso de, é normal, uma dorzinha que eu já estou acostumada. A ciência mostra que isso ativa a sensibilização central. O que que é? O seu corpo aprende a antecipar a dor e passa a viver em estado de alerta, de ansiedade, entendeu? Você programa a sua biologia para o sofrimento. Então, assim, tá sentindo uma dorzinha, um incômodo, uma dor de cabeça? Procura saber o que é, de onde vem, para tratar. Não é normal conviver e viver com dor, entendeu? Na questão energética, ignorar o corpo é mandar um sinal, uma mensagem para o universo, tipo, esse templo aqui, essa casca aqui que eu estou usando, não importa, entendeu? Depois você se pergunta por que, que não tem saúde e está sem energia. Isso é muito importante, muita gente faz. Um exemplo, só ir arrancar o siso quando, né, já tá saindo aqui, ó, pra fora. 8. Chegamos ao 8. Carregar problemas que não são seus. Esse parece o primeiro, só que tem uma diferença, porque o primeiro você tá só ouvindo, e aqui no 8 você literalmente quer resolver a questão, né? Empatia em excesso não é virtude, é autossabotagem. Eu já falei no item 1, de novo, vou reforçar. O hipotálamo, a hipófise, o seu cérebro, ele reage como se fosse uma crise sua, como se fosse realmente problema seu. E você entra na briga de dois amigos achando que vai ajudar, entra na briga de família, de casal, aí sai como vilão para as partes, não resolve e seu cérebro fica muito confuso do que está acontecendo, porque cortisol sobe, né? Estresse, tudo mais. Espiritualmente falando, é muito simples. Você está carregando uma sacola de pesos energéticos que não são seus, que não te pertencem. Não estou falando de virar uma má pessoa, de ser um péssimo amigo, sabe? E sim de saber ouvir, absorver, tentar tratar ali com conselhos, ajuda e deixar o que não é seu para outras pessoas resolver o que é delas, entendeu? Eu fazia muito isso de tentar tratar coisas de outras pessoas e, ó, no final, ó, só dava ruim para mim, tá? Enfim, 9, item 9. Ruminar passado como se fosse um plano, entendeu? Que não deu certo. Eu vou explicar. Esse aqui eu fazia muito, porque, ó, ficar inventando resposta perfeita para uma discussão que já foi, que já acabou e que não vai acontecer de novo, entendeu? Isso não muda nada. O que passou, passou, mas o cérebro não entende. Quando você fica revivendo, relembrando e falando, não, se eu tivesse falado aquilo ia ser bem melhor, ele acessa as redes neurais que você precisaria usar se você estivesse realmente brigando. Então você fica brigando toda hora que você lembra. Isso é péssimo para o cérebro, entendeu? É como se a sua energia fosse roubada cada vez que você fizesse isso. Por você mesmo, né? Você está jogando no ralo. Na espiritualidade, isso é viver uma linha do tempo que já está morta, que não existe mais. Enquanto você está preso no ontem, o amanhã está passando, entendeu? É perda de tempo. Não façam isso. Passou, passou, discutiu, discutiu, brigou, brigou. Claro, você pode tomar novas atitudes futuras, conversar sobre o que passou, mas não ficar ruminando isso na sua mente e não sair do lugar. O que adianta, né? E número 10. Esse aqui eu preciso até relembrar. Segurar rancor como se fosse um troféu. Rancor é veneno que você toma esperando que o outro morra, né? Literalmente. Relembrar mágoas antigas, aumenta a frequência cardíaca de um jeito, a pressão sobe, coloca o corpo no estado de trauma de novo, muito parecido com o que eu falei aqui atrás. Os mesmos sistemas do cérebro são acionados. E espiritualmente é pior ainda, porque o rancor no mundo espiritual é uma algema, tá? Enquanto você segura esse rancor, você está preso a outra pessoa ali que lhe causou aquela dor. Então, é incongruente, né? Você tem que libertar a pessoa e libertar esse rancor que está dentro de você, tá? Então, aqui, só relembrando, aprendemos que situações que não são nossas, não pertencem a nós, é melhor soltar, por mais apegados que a gente seja. O brasileiro é um povo muito empata, muito caliente, né? Então, assim, agora que você já sabe, não é azar, não é fraqueza, são situações
energéticas que podem estar te sugando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e siga para mais. Eu não sei muito bem essas coisas de YouTube aqui. Se vocês curtiram mesmo, comenta, curte e sigam, sejam gratos. Vai ter um vídeo aí sobre gratidão, ó. Quero só ver quem não é grato.